Se você quer criar desenhos mais interessantes, considerando características mais volumétricas, assim como efeitos de luz e sombra, você vai precisar pensar no seu desenho como algo tridimensional, semelhante a objetos 3D, ou seja, com altura, largura e profundidade. No vídeo anterior aqui do canal, eu falei algo sobre como conseguir imaginar e criar essas sombras no desenho. Nele eu comentei sobre dois fundamentos essenciais para quem tem dificuldade em aplicar isso nos seus próprios desenhos. Então, se você tem certa dificuldade em entender como criar essa ilusão de luz e volume nos seus desenhos, não deixe de conferir esse vídeo. Mas para esse vídeo aqui eu decidi aplicar aquelas noções em um desenho para estudo. Aqui no caso um desenho inspirado na Jinx. Então, bora entender isso aí, eu vou comentar sobre o processo do desenho, como eu fiz esse estudo aqui mais ou menos. Bora lá. Essa prática aqui abordada no vídeo é apenas uma forma de criar, né? Existem outras formas com certeza, mas vale a pena sempre conhecer novas. Quanto maior seu repertório de técnicas e conhecimento, melhores serão as suas habilidades. E eu pretendo aqui no canal abordar diversas áreas criativas, como a criação de animação 2D, criação de escultura 3D, e assim como também conhecimentos que antecedem isso, né? Que seria assim um desenvolvimento da criatividade, como desenvolver ideias, histórias, enfim, desenho é apenas a pontinha do iceberg aqui que é criar. E para falar a verdade, eu acredito que o futuro será dos criadores, aqueles que realmente gostam de inventar coisas. E isso independente de inteligência artificial, ela é apenas uma ferramenta, que nas mãos certas até podem ser úteis, mas para aqueles que querem apenas uma comodidade, né, não surtirá muito efeito. O que não é o nosso caso aqui, né? Então, independente se a inteligência criar vídeo ou ilustrações, conseguir desenvolver bem as coisas, ainda assim precisaria de uma mente criativa e que domine os conhecimentos certos para criar as coisas que realmente tenham algum tipo de valor. Enfim, eu viajei aqui um pouco, mas o conteúdo desse vídeo aqui hoje é desenho e pintura digital. Então, para desenvolver a minha noção para conseguir criar a luz e sombra desse desenho, eu fiz pensando nessa esfera simples, que é a base aqui para entender um pouco de luz e sombra. E nela podemos ver alguns aspectos essenciais para entender a forma, né, com luz e sombra. Eu comentei algo bastante simplificado aqui num vídeo recente. Se você for um iniciante, não deixe de conferir. Nele eu abordo um pouco mais como identificar esses aspectos e conseguir criar a luz e sombra de forma eficiente. Mas, em resumo, podemos notar pelo menos 3 valores principais para criar essa luz e sombra, sendo um meio tom, a sombra da forma e uma luz direta. Então, para dar início à minha pintura, eu já defini o meu meio tom. Aqui, no caso, eu fiz em tons de cinza, porque é muito mais fácil de pensar em luz e sombra apenas nesse formato, né, em preto e branco. Criar iluminação diretamente com cores vai ficar muito mais complexo. E como o meu objetivo aqui é praticar volume, pensando em luz e sombra, eu vou deixar as cores de lado um pouquinho. E quem sabe trabalhar elas num vídeo futuro, né, trazer aqui pro canal. Beleza, então, eu já estabeleci alguns limites para não complicar demais. E pensando nisso, na próxima vez que for estudar algo, pôr algo em prática, né, defina alguns limites, porque ter esses limites estabelecidos pode nos ajudar a alcançar determinados objetivos, para não, né, ficarmos, nossa, tem tanta coisa para fazer e acaba ficando perdido. Então, estabeleça assim limites, né? Vou trabalhar só com luz e sombra, só preto e branco, só cores primárias. Limitando, a gente não fica tão perdido, né? E a gente foca em algo que a gente quer alcançar ali, né? Um resultado. Agora, para entender aonde fazer a minha sombra e minha luz, eu preciso imaginar o volume do meu desenho. Ou seja, trazer aqueles aspectos 3D mencionados no início do vídeo, que é o que vai me ajudar a criar um desenho mais atraente. Para artistas mais experientes, que já possuem uma prática mais consistente, talvez nem seja necessário, né, ter que criar todo esse esquema que eu estou fazendo aqui com essas linhas vermelhas. Mas para nós que estamos com uma visão voltada a aprender e a desenhar elas, com certeza irá nos ajudar a conseguir identificar esse volume no desenho, para criar essa ilusão de profundidade. E é o que vai nos possibilitar simular um desenho parecido com algo 3D, né? Porém, numa área que na verdade é 2D, como é o caso do papel, né? Visualizando essa forma como algo tridimensional, como uma escultura, por exemplo,
a gente consegue entender um pouco melhor como a luz vai fluir pela forma, aonde ela ilumina e aonde não. Então, semelhante à ideia de iluminar a esfera que eu mostrei aqui. Beleza, então, com a minha ideia de volume e tridimensionalização do desenho, eu vou estabelecer aqui uma fonte de luz. E sim, podemos criar várias fontes de luz, mas eu vou me concentrar em criar apenas uma, que é o que você também deveria, principalmente se estiver estudando. E conforme for pegando o jeito, acrescente mais pontos de luz. Eu já sei então que a minha iluminação vem do lado direito do meu desenho, e então aliado à minha noção de volume aqui desse desenho, eu vou sombrear o lado oposto do desenho e tentar imaginar onde a luz não alcançaria e escurecer essas regiões com uma cor que seria a nossa sombra da forma. E lembre-se de evitar um valor muito escuro, né? Dificilmente as sombras se apresentarão como um preto absoluto. O uso do preto 100%, vamos dizer assim, se caracteriza pela completa falta de qualquer tipo de iluminação. Após eu definir essas regiões da sombra, é hora de aplicar a luz também, chamada aqui no início de luz direta. Aqui vale a mesma dica para a cor preta, evite usar um branco puro para criar iluminação. Evitando esses dois extremos de valores, você vai ter uma pintura muito mais natural. E evita erros semelhantes vistos em fotos, por exemplo. Quando uma foto tirada fica com alto contraste, assim, com regiões muito iluminadas, fica tudo branco, sabe? Ou muito escuras também. Então, o equilíbrio aqui vai ser tudo. Esse vídeo aqui em específico é uma versão um pouco mais prática do vídeo anterior que eu postei aqui no canal, onde eu explico um pouco melhor como pensar na iluminação. Então, para a pintura, eu pude aqui ir aplicando as noções de luz e sombra e também aproveitei já para ir definindo o meu desenho, fortalecendo a linha em áreas que ficaram meio confusas e perdidas aqui e separando melhor cada região do desenho e detalhando um pouco mais, mas sem me prender tanto a detalhes, mas pensando em como a luz que eu defini lá no início afetaria cada parte do corpo. Nesse desenho eu fiz uma iluminação um pouco mais para o realista, né, semi-realista. Isso porque é um pouco do meu estilo e gosto de construir algo nesse sentido. Mas você pode muito bem criar uma iluminação muito atraente também, pensando em algo menos realista. Como por exemplo no estilo cel shading, que é a técnica de iluminação muito utilizada nos animes, por exemplo. Esse sombreamento é mais chapado, com cores mais sólidas e sem tanta transição entre as cores. Essa suavização que há entre elas, né? Que é um caso de um outro vídeo que eu tenho aqui também, né? Mostrando um pouco mais na prática esse estilo de pintura. Onde eu pude desenhar um pouco um estilo, né, parecido com Dragon Ball e mostrar essa pintura, né? São formas diferentes de trabalhar a sombra e luz, porém a noção de volume e aonde pôr e aonde não pôr a luz, basicamente é o mesmo fundamento. Tentar imaginar como algo tridimensional e separar onde a luz chega e toca, gerando essa luz direta, e aonde a luz não consegue tocar diretamente, gerando uma sombra no objeto. Esses são alguns dos elementos a se considerar na hora de criar uma ilustração com profundidade, seja na pintura digital ou em algo mais tradicional como o desenho no papel. O importante é treinar, conhecer esses fundamentos e exercitar a mente para entender como representar as coisas ao nosso redor em um papel ou tela. E no final, essas foram as minhas etapas para essa pintura, pensando em volume da forma, principalmente nesse aspecto de sombreamento, onde eu criei um desenho, comecei com uma cor base, estudando um pouco o desenho e imaginando seu volume, para que então eu conseguisse criar essa sensação de algo tridimensional, com profundidade no desenho. Eu acredito que tenha até que ficado legal aqui para um estudo. Agora, se sua dificuldade não é tanto sobre como criar luz e sombra, talvez seja criar personagens mais dinâmicos. Bom, a verdade é que eu não sei, mas não deixe de conferir outros vídeos aqui no canal e deixe seu comentário, seja para me incentivar ou me xingar. Mentira, não me xingue não. Ainda sou novo aqui no YouTube, então ao menos deixa aquele like para apoiar meu canal. Tamo junto.